Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Adoçar! Tá melhorando, tá melhorando. Eu continuo achando que tá horrível, mas eu prometo que com o tempo a gente vai ficando bom e vai ficar melhor. Pessoal, eu sou o Gustavo Dias e essa é Carol Catão e hoje a gente tem um entrevistado muito especial aqui no Pode Adoçar. Meu amigo Alexei Gomes. Grande enfermeiro, empreendedor, é o cara das finanças. A gente vai bater um papo aqui sobre enfermagem, carreira e finanças. Tudo bem, Alexei? Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Carol, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse projeto. E é sempre um prazer estar com vocês. Eu tenho certeza todo nosso. Que eu vou sair daqui muito melhor hoje, que eu vou aprender muito mais. Você gosta de dizer que você gosta de ser o mais burro da mesa, eu também. Então, para mim, tenho certeza que hoje eu sou o mais burro dessa mesa e vou sair daqui muito melhor. E a obrigado. Gente que vai sair daqui mais rico. Sem dúvida. Vamos aprender um pouco a como lidar com o dinheiro, como gerenciar o dinheiro, né? Coisas que a gente não aprende na faculdade, né, Alexei? Não só na faculdade, né? Nem na vida, né? A educação infantil já deveria vir com esse pré-requisito, né? Educação financeira. A gente só aprende a como gastar mal o dinheiro, né? Não aprende a gastar bem o dinheiro. É verdade. Eu acho que a gente acaba reproduzindo muito a vida que os nossos pais tiveram. Sim. Perfeito. Então, os nossos pais não tiveram educação financeira por N motivos, que talvez não dá para discutir aqui. E tem uma intenção por trás disso de quem gere a máquina, né? Sim. Porque aí você fica na mão e poucas pessoas têm acesso à educação financeira e poucas pessoas fogem da manada, como vocês gostam muito de falar. E eu acho que é fundamental a gente conseguir ter esse olhar e ter um mínimo de educação financeira e passar ela para os nossos filhos, porque para a gente quebrar essa barreira que foi colocado pelos nossos pais sem maldade alguma. Sim. Sim. Hoje em dia já se fala muito mais sobre esse assunto, né? Esse assunto era um tabu na nossa época, na nossa infância, mas hoje em dia eu vejo que mais pessoas se interessam por esse assunto. Né? Sim, tinha alguns ditados populares, né? O dinheiro é sujo. São as crenças, né? Ele era físico, né? Hoje quase não tem dinheiro físico, passava na mão de todo mundo. Sim. Só que aí esse sujo de sujeira de passar na mão de todo mundo ficava parecendo que era sujo. Algo errado. Então não dá muita atenção para isso não, que isso é sujo. Outro é a raiz de todo o mal, né? É verdade. Na verdade, eu penso que dinheiro é um potencializador de caráter, né? Sim. Muito dinheiro na mão de gente do bem. Perfeito. É muito bem sendo feito. É isso muito aí. dinheiro na mão de quem é do mal pode fazer atrocidade. Então, acho que são coisas que a gente tem que rever. E no mundo que a gente vive hoje, dinheiro não é tudo, mas ele é importante. Sim. Né? É os um boletos virão, né? Sim. Você gostando dele ou não. Então, mas antes de falar de finanças, Alexei, vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória. Você tem uma história um pouco parecida com a minha, né? Veio do interior, como eu. Comeu muito miojo aqui na cidade grande para tentar a vida na cidade grande, né? Conta pra gente aí como é que foi esse início seu, essa sua jornada na enfermagem até chegar nas finanças. Cara, existem características comuns a nós e a tantos outros que também venceram na vida, né? Uma delas é superar obstáculos. A gente já vem... Tem um ditado que diz aqui no Brasil que o brasileiro tem que matar um leão por dia, né? Então, independente do que cada um faz, tem que matar um leão por dia. Sim. E nós também matamos alguns leões por dia e tivemos muita dificuldade. A diferença não é ter dificuldade, é como lidar com essas dificuldades, é o que você faz para lidar com essas dificuldades. Não tive muita oportunidade de falar com você para entender o que te levou a chegar onde você chegou, mas eu deduzo, baseado na minha vida e na vida de tantos outros que eu conheço também, conseguiram ascensão na vida pessoal, profissional, que é fome de vencer, fome de mudar de vida. E eu morava numa cidade pequena no interior do Rio, cerca de 100 mil habitantes, chamada Itaperuna, uma cidade que... Quase divisa com o Espírito Santo, né? Pertinho, 40 minutos de Espírito Santo, 40 minutos de Minas, está lá na pontinha. Bem longe. Bem longe.
Um sotaque meio mineiro, né? Meio capixaba aqui, uma mistura. Mas eu tinha vontade de mudar de vida e chegou uma hora que ficou pequena a cidade para mim. Sim. Amo a cidade, amo as pessoas que tem lá. Se eu pudesse, eu traria ela lá e fazia dela um bairro aqui. Mas eu queria algo mais e lá não ia me proporcionar. Não tinha essa oportunidade, né? E eu precisei de outra coisa que provavelmente vocês também tiveram, que é coragem. Criado, meus pais trabalhavam, eu morava com a minha avó, fui criado por vó durante muito tempo, então eu tinha o meu leite com café na mesa, o pão com a manteiga. Todos aqueles mimos que vó dá, né? Eu não sabia fritar um ovo. Então, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro bife feito em casa, na República, onde eu morei, quando eu fazia faculdade, parecia uma sola de sapato, de tão preto. Comida de vovó era tão boa. O arroz foi assim, mãe, como faz arroz? Olha, você coloca água, uns 2 dedos a mais, arroz, uns 2 dedos a mais de água. Ficou arroz carnaval, arroz que só sai em bloco, né, no começo. E eu fui aprendendo. E tudo que a gente faz pouco, a gente não fica bom, mas tudo que a gente faz muito, a gente fica bom. Então, hoje eu não passo fome, eu sou capaz de fazer um almoço para nós aqui e que eu aprendi a fazer. Então, esse foi uma das características. Outra foi, eu queria muito morar numa cidade grande, que eu queria viver experiências. É o sonho de quem vem do interior, né? Eu quero aproveitar a cidade grande. Não se dava. Tem mais oportunidade. Né? E se eu pudesse escolher, eu escolheria a capital, que era o Rio de Janeiro. Porque eu tinha alguns sonhos, ir ao Maracanã e tantos outros. Né? Por eu ter tido coragem de sair lá do interior, vencer o medo da violência da cidade grande, que falavam, e eu achava que era, porque a gente só vê no jornal, só violência. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a cada 10 metros eu ia ver um assalto. Mas eu vi, porque a vontade, a fome de vencer era maior do que o medo. Então, eu fui vendo e fui trabalhando os meus medos. E fui superando desafios após desafios. Eu não sei... Quer falar? Não, pode falar. Eu, quando cheguei aqui, antes de vir para cá, eu trabalhava numa drogaria lá. E quando eu pedi demissão para vir para cá, eu escutei tanta coisa. Você vai para lá é perigoso. Você está aqui, seus pais te dão tudo. E aí eu passei no vestibular. E passei, ao mesmo tempo, na prova da polícia na cidade. Então, eu escutei assim também. Com aquela dúvida, né? O que eu faço? Exato. Eu vou seguir meu caminho onde eu quero? Ou eu me acomodo aqui nesse cargo público, né? Você vai largar a segurança, você vai largar a estabilidade de um emprego público para estudar. E se não der certo? Aí começa os ladrões de sonhos. Né? Se você não souber quem você está ouvindo. Dementadores. E segui. Aí eu passei para vestibular de enfermagem. Contando história. Como que eu caí na enfermagem? Então vamos contar dessa história aqui. Chega só mais um pouquinho, porque o seu som está ficando forte. Eu gostava de biologia e química, não gostava de história, etc. Português, literatura. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa na área da saúde, que cai muito biologia e química. Mas eu nunca tinha tido contato com um enfermeiro na vida, como eu acho que a maioria, né, das pessoas, a não ser que se interne ou acompanhe algum parente no hospital. Ou, fora disso, muito difícil. Tinha no posto de saúde, mas muito pouco contato. E quando eu passei no vestibular, eu fui procurar num hospital um enfermeiro para falar, para saber o que fazia. Conversar, né? E conhecer mais a rotina. Né? E aí cheguei e falei, olha, eu sou daqui de Itaperuna, passei no vestibular para Niterói, passei na prova da polícia aqui também, então estou aí na expectativa de... Queria saber como é que é a profissão. Ela nem antes de falar da profissão, ela já me falou assim, olha, se eu fosse você... Eu assumi o concurso. Eu assumiria o concurso. Eu estou aqui, não tenho garantia nenhuma que eu vou continuar, eu ganho bem menos do que tal, enfim, eu gostaria de ganhar. Na polícia tem progressão, aqui não tem. Era um serviço particular, não, um serviço privado. E aí eu tomei um balde de água fria, né? E aí eu fui no colégio que eu estudei, fiz pré-vestibular, estudei a vida inteira em escola pública.
E meu primeiro vestibular que eu fiz para testar, eu fiz um para cada curso na área da saúde. E aí eu descobri que caiu matéria que eu nunca tinha ouvido falar. Imagina, quem deu aula de matemática para mim no ensino público era a mesma que dava de ciências. Então, quando eu vi lá PG, progressão geométrica, eu nunca vi ideia. Aí eu fui trabalhei na drogaria à noite para pagar pré-vestibular de manhã. Eu trabalhava de 10 da noite às 6h20 da manhã, dormia até meio-dia, para 1h da tarde eu ir para o pré-vestibular. O primeiro ano do pré-vestibular foi só para eu lapidar as arestas. Fiquei muito longe de entrar. O segundo ano foi quando eu estava revendo, fazendo o que a maioria fazia. E aí foi quando eu passei. E eu escolhi também um curso em cada lugar. Aí passei para enfermagem na UF, passei para farmácia na FRJ, passei para alguns cursos diferentes. E escolhi fazer enfermagem. Contrariou a dica? Contrariei, porque, olha, você... O que te levou a contrariar esse sistema? Algumas coisas. Uma foi a vontade de sair da cidade. Essa foi uma, de tentar algo mais. Se desse errado, eu sou novo, né? Então já fica um insight aqui para a galera. Quanto mais novo você for, melhor é a chance de você errar. Mais tempo você tem para errar. Você tem para consertar, recalcular, né? Para errar. Refazer. Se desse errado, eu tinha 20 e poucos anos, eu voltava para minha cidade. E corria atrás do prejuízo. Mas e se der certo? Tem gente que vê o copo meio vazio, né? Mas se der errado. Tem gente que vê mais se der certo. Eu já estou com meio caminho andado, né? Estou novo ainda. Exato. Esse foi um ponto. O outro, a importância do professor, né? De alguns professores na vida. Tem professor também que é ladrão de sonho, mas tem professor que é o que te alavanca, te catapulta. E fui no pré-vestibular onde eu estudei. E aí fui conversar com um professor de matemática que era coronel da polícia militar. E ele falou para mim assim, não, você não veio falar para mim que você está na dúvida se você vai fazer faculdade lá ou se você vai seguir... Ou se você vai fazer o curso de formação de soldado, que foi um nível médio. Tal. Não tenho nada contra. Tem vários amigos, inclusive, que estudaram comigo, que são da polícia até hoje lá. E aí ele falou assim, você sempre sonhou em ser polícia? Eu falei assim, não, mas... É uma oportunidade. Público, né? É uma oportunidade. Ele falou assim, não, então calma aí, vamos rever isso aqui. Você não... Cá entre nós... Você não fez 2 anos de pré-vestibular para passar numa prova de 2º grau. Se você sonha, se você falou para mim, eu sonho em ser polícia, eu sou. Eu comecei como tenente e hoje sou coronel. Se você sonhar em ser polícia, você vai fazer sua faculdade de enfermagem e depois você vai ser enfermeiro da polícia. Você vai começar como tenente e tal. Mas, não. Se você não for fazer, você já corta a nossa amizade aqui. E os professores lá me deram muita força porque eu era o único aluno do pré-vestibular que trabalhava. Então, eu era o cara que tinha mais sacrifício comparado aos outros lá. Então, eles me apoiaram muito. E um deles, eu tenho um enorme carinho, era um professor de biologia. E lá tinha biologia 1 e 2. A biologia 1, eu fazia com o professor e a 2 com o outro. Eu gostava muito da biologia 1, a forma dele ensinar. A biologia 2 ele dava em outro colégio. Ele viu o meu esforço, ele conversou com o dono do colégio, me colocou no carro que ele ia dar aula lá e me levava para assistir Biologia 2 lá. Esse cara me ajudou muito, me deu um livro de presente, porque eu não tinha nem grana. Eu pagava o colégio, trabalhava para o colégio, eu não tinha grana para comprar os livros. Ele me deu um livro de biologia. E antigamente o livro também era muito caro, né? Muito caro. Hoje em dia é mais acessível, né? Você encontra muito material na internet, mas antigamente não tinha isso. Exato. E aí a fala dele também pesou muito. Porque aí ele estudou na UF. Onde eu estudei. E ele falou, e ele era de uma cidade menor ainda que a minha. Laje do Muriaé. Não sei nem se ele vai ouvir isso aqui, se vai chegar nele. Chama Luiz Rogério. Eu tenho um carinho por ele. Manda um abraço para ele lá. Luiz Rogério, não sei se você ainda é professor, se você vai ver ou ouvir esse podcast, mas eu tenho uma enorme consideração por ele, por você. E eu fiz uma surpresa para ele. Não foi tão boa quanto eu gostaria. Depois de anos já na faculdade, eu fui procurar ele lá, levei uma placa, uma carta, um presente para ele. E eu ia combinar com o colégio de eu ficar escondido no fundo da sala para eu poder levantar a mão e fazer uma pergunta. Legal. Só que ele trocou a aula dele naquela semana, ele estava lá na minha cidade, mas eu deixei.
ele me mandou uma mensagem emocionada, falando que eu não tenho noção de quanto pessoas como eu, histórias como a minha, motiva ele, apesar do pouco salário, do baixo reconhecimento, fazer o que ele faz, que é dar aula. E ele me falou, eu já estudei lá em Niterói, você vai gostar, a cidade é isso, é aquilo, aquilo outro. Falei, mas eu não sei se eu vou conseguir me manter, porque, enfim, não sei quanto que é o custo de vida dele. Eu tinha uma motinha lá na época, lá em Itaperuna. Ele falou, você leva sua moto, você entrega pizza, você se vira, mas você vai. Ele falou assim, aí quando ele falou comigo, se você não for, você me esquece. Essa me pesou, porque aí era um cara que tinha um peso muito grande. Um cara que investiu em você, né? Investiu no seu conhecimento. Investiu, ele falou assim, eu não fiz todo esse esforço que eu fiz para você ficar aqui não, cara. E aí eu vim para a faculdade. Tomou coragem e rompeu a zona do medo, né? Tem uma palavra que eu acho que resume essa história aí, que tem muito a ver com a questão das finanças também, né? Uma palavra até que as pessoas interpretam mal. Ambição. Ambição. As pessoas costumam achar que ambição é sinônimo de ganância, né? E costumam olhar essa palavra ambição de uma forma distorcida, pejorativa, né? Mas eu vejo que quando a pessoa tem uma ambição, né, ela não aceita menos. Então, chega uma hora que aquele seu espaço, aquele lugar onde você vive, ele começa a ficar pequeno demais para o seu potencial. E aí é a ambição que faz você romper essa barreira, superar o medo, sair dessa zona de conforto, porque seria muito mais confortável para você, seria muito mais cômodo para você. Ficar lá em Itaperuna. Tá lá até hoje. Hoje talvez você seria sargento. Talvez. Da polícia, ia ter um status na cidade, muito provavelmente. Um sargento da polícia é um profissional muito, muito respeitado, ia ter um salário que para uma cidade do interior, muito provavelmente um salário que daria para viver bem, você teria a sua casa, a sua família, seu carro, a sua vida. Mas a ambição, a vontade de crescer, de ir além, de romper barreiras, de ser uma história, sonho, né? Uma história fora da caixa, né? Provavelmente você é muita referência, como eu também sou do interior, para o seu ambiente, para o meio que você vivia, né? E aí você começa a querer sentar em outras mesas, né? E essa ambição é uma força que te move, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a trajetória de profissionais que tiveram sucesso, tem tudo a ver com os resultados desses profissionais que tiveram sucesso, que é essa vontade de fazer mais, de buscar mais, mas sem precisar ultrapassar o limite da ética, sem precisar pisar em ninguém para subir. Sem precisar ser ganancioso. Né? Sem precisar ser ganancioso. É a diferença, né, entre a ambição e a ganância. Uma vez, você falou disso, eu lembrei de um amigo que trabalhou comigo num outro serviço. E ele falou assim, eu não sou ganancioso não, igual você não. Eu falei, não sou ganancioso, eu sou ambicioso. Ele também não sou não. Eu falei, é assim, por que você não fez só segundo grau, você fez faculdade? Ele, porque eu queria ganhar um pouco melhor, o nome disso é ambição. E por que você fez residência e não fez só faculdade? Porque residência eu ia ganhar melhor, ter melhor condição de trabalho. Eu falei, o nome disso é ambição. Eu falei, ganância é você querer tudo a qualquer custo, pisando em quem tiver que pisar. Ambição não. É que você querer mais, melhor, sem precisar de pisar em ninguém. É se mover todo dia para crescer, né? E você falou de inspiração, né, Gustavo? Eu fui o primeiro da família a ingressar no nível superior. Minha mãe parou de estudar na 7ª série, meu pai antes disso, então minha mãe não sabia a diferença de faculdade para universidade, nunca tinha vindo para cá. O medo da minha mãe, meu filho vai para a cidade grande. Ela falou, se a sua vontade, eu vou orar todos os dias por você e que Deus te proteja, vai lá. Só podia me mandar por mês um salário, que era a pensão que meu pai deixou, e eu tive que me virar. Isso, se der tempo, a gente conta como é que foi viver aqui com um salário, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. E impressionante como eu abri portas, assim, porque a gente desmatou, né? E aí ficou um trilho, né? Então, outras pessoas da família vieram e fizeram. Você gerou a permissão para que outras pessoas pudessem seguir. Eu tenho um primo... um caminho que deixa rastros, né? Exato. Eu tenho um primo que é enfermeiro, que tinha uma condição muito boa, e hoje ele
a profissão dele ajuda ele a bancar a própria família e até ajuda os pais. Então, é muito bacana isso. E outros tantos que eu inspirei, não só... Que muitas das vezes você nem conhece, mas esse professor de biologia contou a sua história numa sala de aula lotada que com certeza mudou a vida de muita gente. Exato. Um dia um colega que morou na República comigo, que hoje é professor, a minha República tinha estudante de História, de Direito, de Engenharia e de Enfermagem. Esse que fez História. E era muito bacana as nossas discussões. Esse que fez História, um dia me chamou para contar minha história lá no colégio, lá na minha cidade, que ele voltou para lá. E aí ele postou isso num grupo de educação da cidade. A diretora da minha escola, quando eu era criança, ela viu a minha foto e falou, como eu quero falar com ele. Ela me ligou, falou, como você vem na sua cidade, não vem na sua escola falar? E aí Teve que voltar. Eu tive que voltar nas próximas férias lá. E ela olha que interessante, isso eu acho que é legal de contar. Ela preparou todo o terceiro ano do segundo grau, não teve aula para eles, colocou todos no auditório. Ela mandou fazer a merenda que eu gostava, que era o famoso arroz com frango. Esse é famoso mesmo. E molho de tomate, né? Aquele prato de plástico. Isso aí. Ela mandou fazer. E eu chego a me arrepiar de contar isso. Ela juntou todos os meus ex-professores que eram vivos na minha primeira série do ensino fundamental. Imagina, eu tinha 7, 8 anos. E ela montou um auditório para eu falar um pouco de oncologia, prevenção de câncer e tal. E eu fiquei emocionado de ver aqueles professores todos. E uma delas, aí já que a gente está falando de inspiração, uma delas me falou assim, olha, você não sabe do que eu vou te contar aqui agora. Acho que eu não contei isso daqui nem nas redes sociais, em lugar nenhum. Você cuidou da minha sobrinha quando ela tinha 14 anos lá no INCA. Não. E ela era assim, assado. Quando ela foi contando a história, eu lembrei. A menina internou, ia começar a quimioterapia no outro dia, ficar careca, uma menina de 14 anos, linda, com cabelão. E você falou isso para ela. E aquilo e tal, ela contou, chegou a me arrepiar. E ela falou assim, essa menina hoje tem 23 anos, essa menina hoje tem um filho, essa menina hoje fez enfermagem, essa menina hoje fez oncologia como especialidade por causa daquela conversa que você teve. Olha que bacana. Então, inspiração é muito mais do que só, né? Mais do que a gente imagina, a gente impacta. Impacta muito mais vidas do que a gente. A nossa história, né? Impacta as pessoas. Exato. Né? Aí eu fico pensando, e se eu tivesse ouvido aquelas pessoas? Os ladrões de sonhos, né? Então, eu gosto muito da sua fala de que cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Às vezes até construiu, mas algo gigantesco, não na área que você quer construir, essa opinião não chegou palpite. Onde você gostaria de chegar. Essa opinião é palpite. Não é para você dar tanto valor a ela. Não, se construiu e você descobre que as pessoas gostam de você, ouça aí, porque pode ser que está te dando alguma dica que preste. Fora isso, pode ser um ladrão de sonho. E a maioria das pessoas que conseguem ter resultado, elas têm esse mesmo pensamento. De não ouvir críticas de pessoas que não chegaram onde elas querem chegar. Porque, em geral, as pessoas vão tentar, a todo custo, te manter dentro de um limiar. Na verdade, nem sempre é intencional, né? Às vezes é uma... Muitas das vezes é dentro da sua própria casa, de pessoas que te amam e que querem o melhor para você, mas que tem aquela crença limitante, né? Ou que não conseguem enxergar aquilo que você está enxergando. Sim. Mas a gente sabe que no nosso meio, a maioria das pessoas querem que você fique realmente abaixo. Porque quando você se destaca do meio, aquelas pessoas que estão ali naquele meio, elas só têm duas opções. Ou elas vão precisar se mover para crescer também, ou então elas continuam na zona da mediocridade. Então, quando você se destaca de um grupo, aquele grupo só tem duas opções. Ou ele vai ter que se mover para correr atrás do prejuízo, ou então eles têm que aceitar. Não, eu prefiro ficar aqui e o fulano está lá. Se o fulano chegou lá e eu não cheguei, isso aí me coloca numa posição muito desconfortável. Então, eu não quero que a pessoa cresça, porque o crescimento do meu par, um enfermeiro que chega onde a maioria não chega, ele gera um desconforto enorme na categoria. Porque é muito melhor, tá todo mundo ruim. Porque se tem alguém que se destaca, esse alguém abre uma porta para dizer, ó, eu cheguei aqui, você também pode chegar.
Agora, quem está disposto a fazer o que eu fiz para chegar até aqui? Quem está disposto a trilhar o caminho que eu trilhei para chegar até aqui? Quem está disposto a ter a ambição de largar tudo no interior, abandonar tudo, a vida confortável que você tinha lá no interior, para tentar a vida na cidade grande, né? Sem condições de se manter, enfim, tendo que viver à base de miojo, sola de sapato, arroz carnaval e por aí vai. Um dia desses eu contei nos meus stories, né? Eu fui almoçar com uns amigos da República. Esses 4 vieram aí, um veio de Itaperuna, 6 horas de viagem, o outro tava no Recreio, o carro na oficina, ele pegou o Uber e foi lá. Eu cheguei de um plantão de 24, fui cansado, passei uma tarde inteira com eles. Nós escolhemos um restaurante que a gente gosta, escolhemos o prato que a gente gosta, sem precisar de olhar o preço do prato. E eu falei disso, foi muito bacana, porque um dia a nossa felicidade era que no começo do mês, quando a gente recebia a ajuda dos pais, a gente ia no Habib's comer esfirra e dividia um pote de 2 litros de sorvete que custava R$ 7,90. Eu falei, são essas pessoas que um dia comeu esfirra comigo, que comeu miojo comigo, que dividiu um pote de sorvete comigo, são essas pessoas que vão sentar num banquete, comer o melhor que puder comigo, ali naquela mesa. Não importava quanto fosse a conta. Se alguém não tivesse dinheiro, a conta ia ser paga, porque a gente sabe o que um significa para o outro. Então, pegando um gancho que você falou, quando você se destaca, você tem essa galera que ou vai te seguir, ou você vai ser inspiração, ou vai te criticar. Fato. E aí, vou pegar uma fala do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito. Ele fala, o ser humano, aquela voz dele, o ser humano, quando não tem a capacidade de fazer o que você faz, tenta te apequenar. Então, é exatamente vai te apequenar, aí você tem que filtrar. Eu não conheci essa fala, mas ela representa exatamente isso. É isso, Mário Sérgio Cortella. Grande Cortella. As pessoas tentam sempre te diminuir para que você caiba dentro do espaço delas. Exato. E as pessoas, elas não se importam, por exemplo, se a Shakira comprar uma bolsa da Gucci. Vai você. Mas a sua colega que cresceu com você, Carol metida e tal, ninguém se importa sei lá. É uma representatividade muito grande, né? Quando você tem a Shakira comprando uma bolsa da Gucci, é a Shakira. Agora, quando é a Carol que está comprando uma bolsa da Gucci, quando é o Gustavo, o Alexei que está comprando alguma coisa que, né, normalmente enfermeiros não compram, é exatamente o que você falou. Você tem um grupo de pessoas que vai olhar aquilo e vai ver como inspiração. Olha, o Alexei veio do nada, o Gustavo veio do nada e hoje eles têm uma vida, um padrão de vida que é o meu sonho ter. Então, se ele chegou, eu também posso chegar. Essa história, esse resultado vira uma inspiração para essas pessoas se moverem e seguirem os seus passos. Mas, por outro lado, um outro grupo de pessoas pensa, se ele conseguiu, ele mostra para todo mundo que é possível conseguir. E se eu não estou disposto a buscar aquilo, essa situação me coloca numa zona muito desconfortável. E aí essas pessoas vão te criticar, vão te atacar. E vão dizer, mas o Gustavo é isso, mas a Carol é aquilo, mas o Alexei é aquilo, mas não é bem assim. Ou vão começar a te destacar, o que acontece muito hoje comigo, as pessoas começam a me destacar da profissão. Gustavo não é enfermeiro. E por que o Gustavo não é enfermeiro? Porque se o Gustavo é enfermeiro, ele representa, ou ele é uma grande inspiração para a categoria, ou ele é uma grande vergonha para mim. Então, eu prefiro destacar o Gustavo e dizer, não, o Gustavo não é enfermeiro, do que dizer, não, o Gustavo é enfermeiro e eu posso chegar lá também. Fica a dica. Você pode escolher qual caminho seguir. E a gente escolhe também com quem que a gente quer falar. Eu falo muito sobre isso, porque eu poderia, nessa situação de influenciador, me preocupar muito com essas críticas e com essas opiniões dessas pessoas. E aí eu tenho que escolher para quem que eu quero falar. Eu quero falar para as pessoas que usam a minha história e os meus resultados como uma inspiração para que eles sigam esse caminho e também tenham os seus resultados. Ou eu quero falar com as pessoas que olham e falam, isso é ostentação, Gustavo não é enfermeiro, Gustavo é isso, Gustavo é aquilo. E aí a gente também se põe nessa posição de escolher. Né? Da mesma forma que as pessoas que nos escutam escolhem, né? O que elas querem escutar, como elas querem escutar, o que elas querem perceber do que a gente fala, a gente também escolhe com quem que a gente quer falar.
Exato. Eu já escutei assim, qual político que conseguiu essa vaga lá para você? Ou então, vida boa, vida de playboy, Rio de Janeiro, só praia. Durante toda a minha vida, eu sempre escutei coisas do tipo... como é que você conseguiu passar? Conta pra gente qual é o segredo para ser nomeado em 5 concursos. Como é que faz para comprar a vaga? Porque isso aí é tudo armação. Hoje eu escuto, o Prius compra as provas. Sempre que saem os resultados, né? Saiu um atrás do outro, muitas aprovações. Até hoje eu sempre escuto. O Prius compra as provas. O Prius só consegue aprovar todos esses alunos porque compram as provas. Inclusive tem aluno que vem pro Prius porque acha que a gente compra as provas. Continuem dizendo que o Prius compra as provas. Porque no final das contas é bom. O aluno vem para o Prius achando que a gente compra as provas. É mais uma maneira de tentar te diminuir, exatamente. Porque você não pode ter resultado com trabalho honesto. Se você tem resultado... Não, eu não tenho resultado porque eu sou honesto. O Gustavo tem resultado porque ele não é honesto. Eu não estou disposto a deixar de ser honesto. Então, é uma forma de te apequenar ou te distanciar. Te desligar de um ambiente, de uma categoria, para te colocar fora daquela caixinha. E é muito interessante, né? A gente está com um programa aí de reality show que um anônimo vai ficar famosíssimo daqui a pouco. Vai valer uma fala dele, um post, ou uma passagem dele numa festa vai valer alguns centenas de milhares de reais. E as pessoas vão virar fã, de acompanhar, de ver quando acorda e tal. E pessoas que às vezes estão no meio de um curso que vocês já fizeram e tiveram o resultado que vocês tiveram, não vão te acompanhar, vão dar mais atenção. Então, são as escolhas. São as escolhas de prioridade. Né? A conta vai vir. Sempre fecha, né? É o que eu sempre digo. A sua realidade de hoje é um reflexo das suas decisões de ontem. Assim como a sua realidade de amanhã será um reflexo das suas decisões de hoje. Exato. Então, se está ruim hoje, você sabe por que está ruim. Você para e pensa, por que está ruim? Por que a minha condição hoje enquanto enfermeiro está ruim? Para e pensa. Que eu escolhi lá atrás, né? Quais foram as decisões que eu tomei lá atrás? Né? Isso começa muito cedo, né? Na faculdade, quando você escolhe estudar pelo slidezinho do professor, que é o caminho mais fácil, né? Professor, não vai ter slide, não. Conta pra gente qual slide vai cair na prova. Qual é o professor bonzinho da faculdade? É o professor que entrega o slide para você estudar o slide, fazer a prova e tirar uma notinha boa? Ou é aquele que fala assim, na minha matéria tem que ir para a biblioteca estudar no livro? Tal. Vai cair o capítulo tal dos livros tais. É quando você vai lá e pede aquele pontinho extra para conseguir passar de ano, aquele trabalhinho em grupo. É quando você termina a faculdade, você quer escolher o caminho mais fácil. É quando você aceita, se sujeita a trabalhar naquele lugar para ganhar uma miséria, para pegar a experiência. Aí você diz assim, não, eu só vou para pegar a experiência. E aí o pegar a experiência vira 10, 15, 20 anos. Quando você se sujeita a entrar pela porta dos fundos, ter a humilhação de ter a sua bolsa revistada, ou ter que entrar com uma bolsinha transparente para todo mundo conseguir ver o que está dentro da sua bolsa. Quando você aceita baixar a cabeça e aceitar a ordem de todo mundo, quando você não se coloca como um profissional de nível superior, todas essas decisões vão construindo os seus resultados. Então, os resultados que você tem hoje são reflexos das decisões que você fez ontem. O grande barato da vida é esse, né? Que você sempre tem um amanhã, né? Você não sabe até quando você vai ter o amanhã. Mas as decisões que você toma hoje mudam a sua realidade do dia seguinte. Sem dúvida. E depois você olha para trás, você começou a tomar muita decisão errada e vem aquele... Mas agora eu já estou aqui, já tem 10 anos, já tem 15. Aí a pessoa... É um círculo vicioso. Aí, já era. Aí você toma aquilo como verdade e não consegue progredir dali. E vai levando. Mas conta pra gente, quando você saiu de Itaperuna, chegou em Niterói para fazer faculdade, como é que foi isso? Carol, essa parte foi mais difícil do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, as maiores conquistas expressivas que eu tive na vida foram aquelas que vieram previamente de muito sacrifício. Né? E eu pedi demissão desse local de trabalho e peguei a indenização, falei, pô, com essa grana, 7 anos eu acho que eu tinha nessa drogaria, eu vou ficar lá pelo menos uns 3 anos, né?
Só que eu não Achando sabia que o custo de minha vida de Niterói era 10 Durou vezes. 3 dias. E aí eu descobria que a grana só daria para 6 meses. E aí vai mais uma história de sacrifício. Eu falei, cara, eu não vou dar conta de... Porque o que eu recebia de salário, quando dividia o condomínio, dividia a República, a comida e a passagem de ônibus, etc., não dava. Eu fui queimando a reserva que eu tinha da indenização. Até que acabou o primeiro semestre. E eu tive que voltar, e aí já não tinha mais dinheiro. Minha mãe nem sabia que eu não tinha mais essa grana. E eu falei, a única opção é monitoria. Monitoria pagava R$180 na época, a bolsa. E eu falava, mas R$180, salário na época devia ser uns R$350. Então é como se fosse uma monitoria hoje, uns R$600. Nem sei quanto que é uma monitoria hoje. Mas eu falei, isso vai me ajudar a me manter. Só que eu só podia fazer prova de monitoria para as disciplinas que eu já tinha feito. E tinha um critério lá que tinha que ter um CR acima de 7 para fazer. E eu gostei muito da disciplina de morfologia, que incluía histologia, anatomia e embriologia. E eu escolhi fazer monitoria de histologia. Nunca na faculdade de enfermagem, que tinha 60 anos na época, tinha nenhum acadêmico de enfermagem que tinha passado por essa monitoria. Por quê? Porque a gente fazia menos tempo de histologia que alunos da medicina veterinária, da farmácia, de tantos outros cursos. Então, e como a prova era assim, pegava um capítulo do livro, Junqueira e Carneiro, e sorteava. Sorteava ainda. Estudei com Junqueira e Carneiro. Você tinha também. que falar tudo daquele assunto que saísse lá. E Nossa, no você sorteio, tinha que decorar o livro. Você tinha que saber o livro todo. Então, quem estudava mais tinha mais chance. E os monitores, que já eram monitores, sempre passavam. E tinham 6 ou 7 vagas. E eu falei assim, tá bom. Eu peguei o livro na biblioteca, eu não tinha dinheiro para comprar o livro também, né? Levei para casa, nas férias você podia ficar mais tempo para devolver. Eu passei minhas férias estudando o livro. Não estudando, porque, mais uma vez, ou vai ou vai. Ou eu passo ou eu volto. Não tinha opção. Eu estudei, aí eu tenho a minha fé, e aí eu não discuto religião, acho que todo mundo não precisa de religião, mas precisa de acreditar em Deus. Se você não acredita, você precisa me mostrar que tem algo melhor. Prova para mim que tem algo melhor que Deus, que aí a gente discute. E eu fui à igreja e orei, e falei, Senhor, você sabe o quanto para mim essa prova de amanhã, eu fui no domingo à noite, é importante, ela define minha vida. Eu entrego em tuas mãos. E aí eu cheguei em casa da igreja e eu resolvi abrir um capítulo aleatório. Isso. Eu chego a me arrepiar novamente. Eu arrepiei aqui já, ainda nem terminei de ouvir. Quando sortearam os capítulos, qual capítulo que caiu? Aquele que eu estudei na noite, que eu revi na noite anterior. Ali eu tinha a certeza que eu ia passar. Isso é muito louco, né? E tinha uns 70 e poucos alunos na turma, tinha cheio de ritual, todos os professores titulares daquela cadeira, na mesa, um cronômetro, dava aquelas folhas de papel massa para a gente fazer. E à medida que acabando, as pessoas iam entregando. Eram 4 horas de prova e deu 1 hora, já começaram a entregar, 2 horas. Quando faltava minutos, ainda tinha umas 10 pessoas na sala. Eu e mais uns 5 ou 6 monitores da ocasião. E fomos escrevendo. Aí daqui a pouco, me dá mais uma folha. Me dá mais uma folha. E assim foi. Na hora de falar a classificação de quem passou, era um evento também. Todo mundo na expectativa de receber aquela bolsa ia assistir e começava 72º lugar. Fulano de trás para frente ainda. Tortura, né? Massacre. E aí foi eu ali tenso, né? E 5º lugar, para ganhar tempo aqui, fulano de tal, não tinha falado meu nome ainda. Putz. 3º lugar, e era assim, fulano de tal, acadêmico, de medicina, de enfermagem. O látis da pessoa, né? De tal período e tal, 9,7. 2º lugar, Alexei Rodrigues Gomes, 9,8, aí eu comecei a chorar na prova. E 1º lugar, Érica fulana de tal, uma acadêmica de medicina do 10º período, que já era monitora, ficou 9,9. E aí foi um evento, porque a escola de enfermagem me chamou a primeira vez, o Instituto Biomédico mandou os parabéns, primeira vez que tinha um representante da enfermagem lá. Enfim,
mais uma vez, abrindo caminho, abrindo atrás de você, abrindo com trilha, certeza vieram outros que foram monitores do Instituto Biomédico, de bacteriologia e tantas outras, porque alguém foi lá e mostrou que dá para fazer. Dá para um enfermeiro ter um Porsche. Mas vai gente falar assim, com plantão não dá, então não faça plantão. Se você quer ter um Porsche, faça algo a mais que o plantão, ou em paralelo ao plantão, para você ter uma Porsche ou uma bolsa da Gucci. Eu acho que é por aí. É isso aí. E foi desse aperto aí que começou a nascer o Alexei investidor, o Alexei que começa a dominar a finança, ou ainda tem um espaço aí de o Alexei que passou perrengue na faculdade, que depois passou na residência, que viveu com a bolsa da residência, que hoje é enfermeiro do INCA, um dos cargos públicos mais desejados da enfermagem, né? Tem uma longa história, mas eu quero saber de onde é que nasce o Alexei das finanças. Existem duas formas de a gente aprender as coisas, né? Na dor ou no amor. Eu, infelizmente, aprendi na dor. A monitoria me ajudou e eu fui passando, fui ficando, fui conseguindo a ter condição de vez em quando comer esfirra e dividir com os amigos, porque eu precisava desse dinheiro para fazer isso também. E depois, quando eu cheguei no 7º período, mais uma diferença que professores e staffs e outros colegas podem fazer na minha vida. Lembra a enfermeira de Itaperuna que tentou me desanimar? Cheguei no 7º período, tinha pensado em desistir da profissão. Olha que louco isso, porque eu não me identifiquei muito com a enfermagem quando chegou no nível profissionalizante. Porque quando era nível básico, que era aquelas matérias, fisiologia, farmácia, eu adorava. Quando chegou no nível básico, falei, putz, não é isso para mim não. Só que eu estava no 5º período, falei, cara, deixa eu terminar. Na pior das hipóteses, eu vou pivotar depois, né? Eu faço aqui e vou para outro lugar. Só que no 7º período, olha o esforço também. Eu fui num evento de cardiologia, num hospital privado, e eu vi uma cardiologia que eu nunca tinha visto, porque a minha experiência era com um hospital universitário, público. Eu falei, caramba, tecnologia. Eu cheguei para chefe do CTI cardiológico, da cardiointensiva, falei, se eu posso fazer estágio aí nesse lugar? Ela, não, aqui não tem estágio, hospital privado. Falei, mas eu prometo não encostar a mão em ninguém, eu vou ficar como um para trás, assim, eu só quero... Só quero entender o que um dia funciona. Lá pode. Beleza, eu fui um dia. Eu fiquei... Ela saía 4 horas. Ela falou, eu posso ficar até o final? Porque vai chegar um pós-operatório de revascularização. E eu queria ver ela. Olha, fulano, pode ficar. Me deixou de sombra da enfermeira lá. Não, eu acho que Deus mora nas coincidências, né? Coincidentemente, quem chegou para receber o plantão da noite foi um monitor de fisiologia, que eu adorava, então eu estudava, tirava dúvida. Falou, cara, você está fazendo aqui? Vim passar um dia aqui e tal. Pô, fica comigo essa noite, pô. E aí eu passei a noite naquele plantão para ver o plantão noturno. Esse enfermeiro era acadêmico, era residente do INCA. E aí ele falou assim, o que você vai fazer quando você acabar a faculdade? Eu falei, cara, eu não ia nem acabar. Eu nem sei se eu vou terminar, eu tô nessa dúvida ainda. Eu não ia nem acabar, cara, eu não sei o que eu vou fazer ainda não. Você nunca pensou em fazer residência? Mais uma vez, Deus colocando as pessoas certas no seu caminho, né? Exato. Se você fizer a sua parte, fizer o esforço, as coisas Papai vão conspirar. Encaminha, né? Deus mora nas coincidências. E ele foi e falou, divulgou o INCA para mim, falou assim, cara, você nunca pensou... Não tinha nem muita noção, como a maioria dos acadêmicos aí talvez não tenha essa noção. Hoje com a internet é mais fácil. Sim. Você, por exemplo, fala muito da importância dele. E aí eu sou a prova disso. Eu fui num evento que tinha que pagar para quem era do INCA interno, público interno, era gratuito, externo, eu paguei. Quando eu cheguei naquele lugar, eu falei assim, eu vou trabalhar nesse lugar, é aqui que eu quero trabalhar. Eu fiquei encantado com a instituição, alto nível, falei, aqui. E aí todos os meus esforços, aí minha cabeça já foi virada, né? Isso, 7º período, 8º período. E aí eu trabalhei minha cabeça, eu vou fazer residência no INCA. E eu comecei a estudar, pegar a prova PC concurso, ou PCI. PCI. Pegava, imprimia provas e comecei a fazer para entender um pouco. E aí fiz prova. Passei para a Unirio, passei para outros lugares. Que a bolsa do INCA era a menor bolsa. Aí isso é importante também. É verdade, a bolsa do INCA era a menor bolsa. O preço, né? Não olha o valor que tem a residência. Era a menor bolsa, era 40 horas, a maioria era 60. Era 1.200 e pouquinho.
E eu, não importa, eu vou estudar de graça. Eu vou ganhar para estudar. Vai ganhar para estudar, né? Mas se fosse de graça, eu já iria, porque aquele lugar eu queria. E aí lá tinha, eu não sei como são os outros lugares, mas lá tinha café da manhã, almoço e janta. Alojamento. Por eu ser de fora, ainda tinha, fora da cidade, tinha alojamento. Morei num hotel durante um ano e pouco, depois fui morar num outro alojamento que construíram lá. Então sobrava. Ou seja, se você não recebesse, você já estava no lucro. Já conseguia comer e dormir. Só que sobrava 1.200, sobrava R$1.000, por exemplo, 1.000 e pouquinho. E aí eu estava namorando e a namorada queria casar. Eu falei, eu só caso se eu tiver uma casa. Há quem diz que eu estava querendo enrolar. Eu só caso se eu ganhar 10. Eu estou ganhando 1, eu só caso se eu ganhar 10. E ela me convenceu, mulher tem essa capacidade, né, de ir a um leilão de imóveis. E aí eu fui, um leilão, feirão de imóveis da Caixa. Da Caixa. Quando... E aí saí de lá com a conta de apartamento. Com a conta para pagar. Com a compra de um apartamento, com dinheiro emprestado para dar entrada de uma dessas amigas que dividia a República comigo lá atrás, que fazia direito, querida. Um dia vocês vão conhecer, chama Vivian. Ela me precisava dar entrada. E a parcela era R$1.900. Putz. Era R$1.800. Então, eu dividia. A minha namorada, na época, pagava metade 950 e eu 950, com a bolsa de 1.200. Hoje, a bolsa está 4.000 e pouquinho. Porque na época o INC ele tinha um processo seletivo e ele não era uma residência vinculada à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, né, que é do MEC. Né? Então, o INCA tinha sua residência própria e, por ser Instituto de Ciência e Tecnologia, ele tinha a especialização. Então, ele validava a residência porque o aluno que fazia residência fazia em paralelo a especialização. Então, você saía com o título por conta disso. Mas era uma residência diferente, porque era a única residência de 40 horas semanais. Sim. E que tinha uma bolsa muito menor do que as outras. Hoje, a residência do INCA já é vinculada à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. E a bolsa é a mesma, a carga horária é a mesma. E mantém a estrutura com alojamento. Sim, a estrutura continua. Engraçado, você contou essa história, eu me lembrei também da época que eu vim para o Rio, né? Quando eu vim para o Rio para fazer residência. Eu tentei prova para o INCA, passei na época, e quando eu vim fazer a prova prática, que era uma prova oral, na verdade, na época era uma prova oral, eu cheguei no INCA e, assim, no interior de onde eu vim, na época, não tinha elevador, não tinha prédio, não tinha elevador. Eu cheguei no INCA, vi um elevador, já conhecia elevador, naturalmente, embora não fosse familiarizado. Aí, quando eu apertei o botão e o elevador falou, eu falei, é nesse lugar que eu quero estudar. O elevador do INCA fala, primeiro andar, seja bem-vindo ao Instituto Nacional do Câncer. A porta abriu. Eu falei, eu quero estudar nesse lugar. Aí eu fiz a prova oral. Tecnológico, né? Sempre foi muito diferenciado. Diferenciado. Na época, né, a gente estava falando de 20 anos atrás. Passei no INCA, mas depois eu fiquei pensando bem e falei assim, eu acho que eu não tenho estrutura para cuidar de paciente oncológico. Aí eu acabei escolhendo cardiologia, porque o elevador do INC também falava. Entendi. Eu fui no INC para conhecer e o elevador também falava. Então, eles estavam no mesmo nível. Você trocou 6 por meia dúzia, Eles estavam né? no mesmo nível de tecnologia. Mas o meu critério para escolher a residência tinha que ter um elevador que fala no hospital. Não, é um sinal de serviço diferenciado. Né? Sempre foi diferenciado. Um dia eu estava num congresso de um serviço particular, de um serviço, uma rede privada que fez um congresso, e eles falando lá, vendendo a cirurgia robótica e tal, falando que era o primeiro serviço do Brasil a ter cirurgia de robótica. Eu falei com a colega que estava ao meu lado assim, sabe que não, né? Sabe que lá no INCA, desde um tempão, já tem o Da Vinci fazendo lá a cirurgia robótica. Então, sempre foi diferenciado comparado a outros hospitais públicos. Então, mas voltando lá ao assunto, 1.200, uma dívida de 2.000 para pagar, a residência acaba. Uma dívida de 900 e pouco, porque a digníssima lá dividia comigo a metade, mas se fosse hoje, no dinheiro de hoje, seria para o residente uns 3.000 e poucos reais de parcela de financiamento. Enfim, eu sempre entendi a importância de gastar menos do que a gente ganhava. Então, essa é uma dica fundamental para todo mundo.
independente de quanto você ganha. Seu custo de vida tem que ser um pouquinho abaixo da sua geração de renda. Isso é fato, para você ter uma gordurinha, uma reserva de emergência. Eu só não sabia aonde aplicá-la para ela render mais e deixava ela ali na poupança, que tradicionalmente perdia para a inflação. Mas fui tendo minha gordurinha. Porém, eu caí num grande erro que é muito comum de acontecer. Eu acabei a residência e fui contratado por uma clínica de oncologia que pagava 6 vezes o que eu ganhava na bolsa de residência. O critério da clínica, dentre outros, era ter feito residência. Se fosse no INCA, era melhor ainda, etc. e tal. Enfim. E aí, meu padrão de vida também subiu 6 vezes. Na mesma hora, né? Na mesma hora, né? E aí... A mesma velocidade. Como diz o Gustavo Lima, se você ganha 10 e o seu limite é 20, a conta é fácil. Você ganha 30. Exatamente. E aí eu fiz o que também a maioria das pessoas fazem. Hoje eu não faço mais assim. Querer a medalha antes do jogo. Perfeito. Aí... o grande abismo que a maioria das pessoas caem. É querer antecipar a vitória. Você querer ter o troféu antes de jogar o jogo. Antes de jogar o jogo. E aí é o que você faz quando você compra um carro financiado. É o que você faz quando você pega um empréstimo no banco, cheque especial, consignado. Exato. E aí eu caí nesse erro e aconteceu ter um filho. E mais um ditado que não é verdade no meu ponto de vista. Aonde come um, come dois. Mentira. Pode até comer dois, né? Mas não come a mesma comida. Vai comer a mesma coisa, vai comer... O feijão vai ser mais aguado. Não comer a mesma comida, com a mesma qualidade, não. E aí, quando veio o segundo filho, os meus gastos não foram iguais. Não comia 2 com a mesma comida. Tinha que botar mais comida, tem que botar mais roupa, tem que botar mais aquilo. Só que aí eu não queria baixar o padrão. Porque aí... fazer o upgrade é mole, fazer downgrade é difícil, né? E aí eu segurei ali, ó. Foi daí que veio a frase, o paladar não retrocede? Foi um pouco depois, foi um pouco depois. Mas você experimentou antes, né? Eu experimentei. Eu sabia que descer ia ser difícil. Então eu sustentei aqui no 0 a 0, ó, ganhando igual gastando. Até que um dia aconteceu uma emergência. Quando acontece uma emergência, e ela pode acontecer, ela vai acontecer. A gente só não sabe. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Se for com você, às vezes você até posterga. Se for com um filho, você viveu comigo na época do mestrado, meu filho doente, né? Eu quase abandonei o mestrado. Gustavo, Alessandro tem uma participação fundamental para eu ter continuado, por incentivar e ajudar, etc. e tal. Então, eu não baixei o padrão e o que eu fiz? Recorri a empréstimo para eu poder manter o padrão. E a empréstimo, fica essa dica, pegar empréstimo é a mesma coisa que comprar dinheiro. Você compra 10 mil e paga 15 mil por aí. Eu ensino para os meus filhos. Meus filhos têm noção de investimento, não como eu. Mas ele juntou dinheiro na caixinha, deu R$300. Falei, viu, está 2 anos, deu R$300. Se você ficar aqui mais 2 anos vai continuar 300. Você botar isso aqui num banco aplicado, vai virar 310, 330. Uhum. Eles aprenderam. Hoje, os R$50 que ele ganha do avô que botava na caixinha, ele pede, às vezes, para aplicar. E depois eu uso. Não é para ele viver a vida inteira só, ele desfruta também. Mas eu já ensinei a ele para isso. E eu peguei empréstimo e eu descobri que a cada vez que eu pagava 2 mil e poucos reais de empréstimo, abatia, sei lá, 800 reais. 700. E aí eu falei, eu preciso de educação financeira. Porque que adianta ganhar acima da média? Eu trabalhava no INCA já, trabalhava na clínica. Você já era concursado no INCA? Na época, eu já era. Não, eu não era concursado, mas eu podia pegar consignado mesmo assim. Era da fundação. Exato. E aí, mas mesmo assim, somando os 2 salários, era muito acima da média. Muito acima. Você falou uma vez uma coisa nas redes sociais, até pegando esse gancho do salário acima da média, que a enfermagem não ganha mal. A enfermagem gasta mal. E eu também sempre me incomodou muito essa fala de a enfermagem ganha muito mal, a enfermagem é muito mal remunerada. Até esses dias uma amiga postou
que a enfermagem é a profissão menos remunerada da área da saúde. Eu mandei uma mensagem para ela, não, eu discordo. Mesmo pegando a média, né? Eu não estou falando dos profissionais fora da curva, não. Mesmo pegando a média, na média, o salário do enfermeiro está longe de ser o menor salário da área da saúde. Não é o maior, mas também está longe de ser o menor. Então, se você pegar no mercado de trabalho um profissional de nível superior, qual é o salário médio de um profissional de nível superior? No geral, qual é o salário médio? Isso vai variar muito de cidade para cidade, estado para estado. Mas se você comparar o salário médio de um profissional de nível superior com o salário médio de um enfermeiro, eu tenho absoluta certeza que, na média, o salário do enfermeiro é maior. Não estou julgando a responsabilidade, tempo de formação, sobrecarga de trabalho, mérito. Não estou julgando. Estou julgando remuneração. Enfermagem não ganha mal, mas é o que você falou. É isso. Gasta muito mal. Gustavo, eu não sei agora, para ver na internet aí, a gente vai saber a ideia de quanto que a classe média hoje ganha. No Brasil é considerado classe média, se não me engano, quem ganha aí cerca de R$2.000, R$2.000 e pouquinho. R$2.000, R$2.000 e pouquinho é classe média. É. A média, se der um Google aí, a média dos enfermeiros, você vai ver aí 3.500. Então, se você pensa que você ganha acima da classe média, você já ganha acima da média. Então, baseado nisso, a gente ganha acima da média. Sim. Como eu ganhava só em um deles a mais do que isso, para mim, eu considerava que ganhava muito acima da média. E volto a falar, não é quanto a gente ganha. É como a gente gasta. Não é nem quanto a gente gasta, é como a gente gasta. Como a gente gasta. E aí, se você ganha, é muito... Eu costumo dizer que riqueza é muito mais do que quanto você tem na conta. Sim. Mas se a gente fechar só em relação à grana e falar que riqueza é X mil reais, a gente talvez pode falar que é difícil um enfermeiro ficar rico, são poucos que ficam, mas se você ampliar mais o que é riqueza, é possível você ser um enfermeiro rico ganhando 10 mil e ser um enfermeiro pobre ganhando 20. Fato. Sim. Porque a riqueza tem a ver com sensação de qualidade de vida, de bem-estar. Aquele exemplo que eu dei. Quanto vale você saber que você pode ir no restaurante hoje e o prato mais barato custava, sei lá, R$179 e você saber que você pode comprar essa liberdade. Que não vai te apertar, né? Você não está fazendo um sacrifício. Eu vou todo dia lá? Não. Eu mereço lá hoje? Eu mereço. Eles merecem também, porque eles já comeram comigo esfirra, porque na época a gente merecia esfirra, era o que estava dentro do nosso merecimento. Então, eu penso que tem a ver com quanto a gente gasta. E eu fui... Você sabe que essa história que você falou aí da liberdade de poder escolher e tal, eu lembrei de uma fala do Primo Rico, que eu assisti um vídeo dele falando sobre carro, Porsche, que me chamou a atenção foi justamente isso. Para quem gosta muito de carro, que é o meu caso, ter o privilégio de ter uma Porsche é ter um troféu que representa, tem uma simbologia que vai muito além de um carro ou de ter o dinheiro para ter aquele carro. Só quem passou pelo que eu passei, só quem tem a minha história. As pessoas julgam, né? Mas não conhecem a história. Sim. E ele falou o seguinte, ele falou muito mais, para mim, o troféu, muito maior do que comprar o carro, foi passar numa loja da Porsche com a minha mãe, dentro do meu Jeep, ele tem um Jeep Compass, e apontar a loja para minha mãe e dizer para ela assim, você sabia que hoje eu posso entrar naquela loja ali e comprar qualquer carro que eu quiser comprar pagando à vista? E ele disse, o maior troféu não é comprar, o maior troféu é você ter a liberdade de comprar ou não comprar o que você quiser. Isso é riqueza. Você não precisa comer todo dia naquele restaurante para dizer eu posso comer aqui, mas eu tenho a liberdade de entrar no restaurante que eu quiser e comprar, pedir o prato que eu quiser, sem precisar me preocupar com o preço desse prato. Isso é riqueza. Isso é riqueza. E o que às vezes leva à frustração das pessoas é a comparação. O que é riqueza? Qual é a sua escolha? Você tem que saber dar o passo até onde sua perna alcança. Se talvez... Se for confortável esse passo, você é rico. Exato. Porque você está com qualidade de vida, fazendo o que gosta, tem a liberdade de escolha e está dentro do tamanho da sua perna, né? Sim. Eu conheço pessoas
que ganham muito mais do que eu e estão devendo condomínio. Tem uma qualidade de vida muito pior que a Péssima, assim, sabe? Não tem. Se um filho passar mal e sair de. Se um dos meus filhos passar mal e de vocês também sair da receita de um consultório ou de uma emergência, não importa o preço, você sabe que você vai comprar. Acho pouco provável de existir uma receita trivial dessa aí que você não possa. Quanto vale isso? Você saber que você pode. Então, independente de quanto ganha, é possível alguém ganhar metade do que eu ganho, ter essa liberdade? É possível, desde que o custo de vida dela seja menor do que o meu. O problema também é as pessoas comparar o seu palco com o palco do outro, sem olhar o bastidor. Comparar, na verdade, o seu bastidor com o palco do outro. É pior ainda. Exatamente. Ou você olhar o palco, já que eu falei da bolsa da Gucci, uma garota que está na residência agora, que ele tem uma bolsa da Gucci. Ah, não, mas a Carol, a enfermeira, também tem cara, mas a Carol já tem uma estrada por aí. Já deu uma caminhadinha. Você está olhando o palco dela, comparando com o seu palco. Cara, olha o bastidor. O dia que você tiver um bastidor igual o dela, aí você vai poder ter a bolsa da Gucci. E as pessoas olham muito nas redes sociais, né? Aquele recorte, né? Aquele recorte do palco das pessoas, né? E eles acham que precisam ter uma vida perfeita, que é a vida das redes sociais, mas não sabem quais foram os bastidores para chegar ali. Né? Exato. E aí, para a gente finalizar essa parte da grana, eu descobri que eu precisava de educação financeira, porque eu estava ferrado. Pera aí, volta aí um pouquinho só. Tá. Porque teve a história do empréstimo. Isso. A gente parou na história do empréstimo, aí, deu uma volta. Vamos voltar. Você já era enfermeiro do INCA, já era enfermeiro de uma clínica de oncologia que pagava muito bem, já tinha terminado a residência, já tinha um salário que em um dos empregos era maior do que a média salarial do país, da classe média, ou seja, você tinha em 2 empregos, vou considerar que você ganhava no mínimo o dobro do que se considera a classe média no país, e ainda assim você chegou numa situação de uma emergência que aconteceu, e você precisou pegar um crédito consignado, um empréstimo, para pagar um custo que não estava previsto. De várias pequenas emergências que foi juntando e gerou um rombo. Fez uma bola maior. E aí, quando eu comecei a perceber que... Aí gerou o velho endividamento familiar. Hoje no Brasil é absurdo o número de famílias endividadas. Mais de 70%, assim, nos últimos dados que eu vi. E eu falei, caramba, eu estou rasgando dinheiro aqui, porque eu estou pagando cada 3 mil, 2.800 reais eu desconto da dívida. E o resto é juros, né? O juro precisa aprender isso. Eu comecei a buscar um curso de educação financeira. Aí vem os cursos gratuitos. Eu recebo tanta coisa e eu fiz curso gratuito com fulano, um cara de muita expressão, e não aprendi nada. É porque, na maioria das vezes, é uma isca e vai te depois vender lá o que... Falei, não vai funcionar. E eu comecei a investir, mesmo devendo. Eu falei, eu preciso investir em conhecimento. E aí eu cheguei a investir em cada curso 3, 4 mil reais, mas esse dinheiro voltou para mim. E aí ele volta. É o princípio do investimento, né? Qual é a diferença do investimento para o gasto? O gasto não volta. O investimento volta. Se for um bom investimento, ele vai voltar. Vai ter retorno. Né? Exato. E eu comecei a conhecimento aplicar... é investimento sempre, né? Sempre. E é o melhor investimento que existe. Que não te tomam, né? Ninguém te toma. Não te toma. Pode acontecer o que for. Esses dias mesmo eu estava falando com a Carol. Eu, até bem pouco tempo atrás, eu tinha um medo absurdo de ficar pobre. Até bem pouco tempo atrás. Virou uma chave quando eu percebi que o que está aqui na minha cabeça, hoje, se tudo que eu construí ruir do dia para a noite... eu construo tudo de novo, numa velocidade muito maior, porque com a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fiz vindo do zero com a cabeça que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha, hoje eu construo tudo do dia para a noite. Por quê? O que está aqui dentro, ninguém te tira. Ninguém tira. Eu vou te dar um exemplo aqui para todo mundo conhece. Se você tirar todo o patrimônio do Neymar, você dá uma bola na mão dele. Em um ano ele fica milionário. É o que aconteceu com o Ike Batista, que tem um filme dele, está passando aí no Netflix, inclusive. Tiraram tudo do cara. Hoje ele ainda é milionário. E sabe o que ele falou? A minha renda vem toda de consultoria, porque o que eu tenho aqui, nem o governo consegue confiscar. Confiscaram todos os meus bens. Mas o que eu tenho aqui, de conhecimento e de networking, ninguém consegue confiscar. Então... o dinheiro que ele tem, os milhões que ele tem, vieram do conhecimento dele. Ele não precisa de patrimônio físico, ele não precisa de empresa, ele não precisa de nada. O Donald Trump quebrou algumas vezes
Se o Donald Trump sentar contigo e chamar você para um negócio, provavelmente você vai fazer, porque você sabe que o know-how que o cara tem, bagagem. A influência. ele vai, influência, etc. e tal. Então, me perdi agora o que eu estava falando. Que você investiu em conhecimento para sair dessa situação de endividamento. Então, você fez vários cursos caros. Os cursos baratos não funcionaram, os cursos gratuitos, não funcionam, arrasta para cima. Se você não está pagando por algo, pode ter certeza que você é o produto. Foi uma outra virada de chave que eu tive também. Se o que você está fazendo, você não está pagando por aquilo, é que as pessoas acham que existe milagre, né? Imagina, para a gente estar aqui gravando esse podcast, eu tenho um equipamento, um microfone desse aqui, eu imagino que deve estar na faixa de uns 10 mil reais por baixo. Eu tenho 3. Câmera, eu comprei uma agora, 40 mil reais uma câmera, cada uma que tem 3, você tem luz, você tem TV, acústica, você tem equipe, você tem acústica, você tem um espaço na Barra da Tijuca. Enfim, tudo isso é custo. E como é que as pessoas acham que um curso pode ser entregue gratuitamente? Como é que as pessoas acreditam nisso? Então, se o curso é grátis ou se ele é baratinho, pode ter certeza que você é o produto. Não é ele o produto, você é o produto. E outra coisa, eu acho que a gente não se esforça tanto e se dedica quando é de graça. Não, você não tem o mesmo cuidado. Não tem. Tem que doer. Tem que cortar a carne. Exato. Se você não tiver uma dor, você não se esforça. E aí eu optei por pegar. E eu tenho uma característica também, que eu tento colocar em prática tudo que eu aprendo. Eu testo para ver se eu valido. Se eu validei, eu duplico. Se não. E eu comecei a aplicar na prática o conhecimento que eu paguei para adquirir. E eu vi resultado. E nada motiva mais do que resultado. É em tudo na vida. Né? Num idioma, numa atividade física, nada te motiva mais do que resultado. E por isso eu comecei meio que sem muita pretensão e de forma espontânea falar sobre isso nas redes sociais, porque eu vi muitos colegas meus numa situação que eu já estive. E o serviço público ele te dá uma oportunidade muito grande, que é a facilidade de pegar dinheiro, porque qualquer banco quer te emprestar. Se você entrar no portal da transparência, várias pessoas, só precisa do nome, eu acho, você joga lá, vários servidores públicos têm boa parte do salário confiscado ali para pagar consignado. Depois que eu comecei a falar disso, Carol, o que eu recebo de depoimentos, assim, eu não nem lá e nem aqui vou falar nomes, mas eu recebo coisas assim de pessoas que me mostram o contra-cheque e dá pena, porque eu já vi pessoas que tinham um contra-cheque de 10 mil de saldo bruto e 1.500 de líquido, porque o resto é tudo empréstimo. E assim, 12 de 76 de R$80, 13 de 96 de... E vai somando. Eu escutei pessoas assim falar, olha, eu não tive dinheiro para comprar um churrasquinho para o meu filho de 5 anos na pracinha semana passada. Eu tenho um filho de 5. E uma pessoa que ganha 10 mil reais falando isso é triste. Então, é triste, porque aí eu já conheço pessoas que era empregada doméstica que juntou dinheiro a ponto de ter um imóvel comprando à vista. Então, ou seja, quem é mais pobre nessa história aí? Então, a educação financeira é fundamental. Então, eu aprendi na dor. O meu objetivo, quando eu falo disso, é tentar alertar as pessoas que, cara, não precisa aprender com seus erros, aprenda com dos outros. Aprenda com os meus erros. Eu errei. Eu gastei igual eu ganhava, teve emergência, eu não tinha reserva. Precisou recorrer ao empréstimo. Precisei comprar dinheiro. E aí vira uma bola de neve, né? Porque se você já não tinha... Estava no 0 a 0, você já não tinha gordura e você passa a ter que pagar uma prestação de um empréstimo. É o que acontece com muita gente que pega empréstimo para pagar empréstimo. Você paga dívida, você perde a sua capacidade de... Que é a pior coisa que tem. Digerir aquilo ali, né? Na verdade, assim, existem casos e casos, né? Por exemplo, se a pessoa deve o cartão de crédito, eu até acho que vale muito a pena ela pegar um empréstimo no banco para pagar a dívida do cartão de crédito. Mas normalmente não é com essa inteligência que as pessoas pegam o empréstimo. Normalmente eu zerei a possibilidade de limite no meu cartão, que está no rotativo, aí eu vou partir para as outras. Cheque especial, consignado...
E aí vai só acumulando dívida, acumulando dívida, acumulando dívida, e chega uma hora que a pessoa fica literalmente sufocada, né? Salvo raras exceções como essa do cartão de crédito, que a taxa de juros provavelmente é maior do que a do empréstimo, a maioria delas, a taxa de juros que você paga é menor. Você precisa, não, a taxa de juros é muito alta e o empréstimo não vai compensar. Não vai compensar. Então, eu costumo falar com as pessoas, antes de pensar em investir, muita gente me fala de investimentos, eu falo assim, vamos pensar em educação financeira, que é muito mais do que investimento? Era exatamente isso que eu ia falar. Eu vejo que na sua fala você tem um conteúdo muito mais forte de educação financeira do que de investimento. Que o investimento está dentro da educação financeira, que é algo muito maior, né? Educação financeira é justamente você entender que você não pode gastar mais do que você ganha, né? Se você não entender isso, não adianta você aprender de investimento. Não adianta você... Não adianta as pessoas que é querem renda fixa, que é variável, Sim. se você não tem dinheiro para fazer. As pessoas querem comprar curso de investimento achando endividadas e às vezes se endividando para comprar o curso achando que vai resolver o problema, né? Exato. Enquanto o problema ele é muito mais de educação, né? E ainda falando sobre essa coisa de ganhar mais, que as pessoas sempre querem ganhar mais. Se você parar para fazer uma conta, eu aprendi isso numa mentoria que a gente fez de financeiro para empresas, né? As empresas querem cada vez mais ter mais faturamento, ou seja, eu quero vender mais, ter mais faturamento. Se a gente traz para a pessoa física quer sempre ter um salário maior. Só que, para cada real que você ganha a mais, esse real não chega na tua conta. Você imagina, quanto você paga de alíquota de imposto hoje? Vou pensar no teto aí da 27,5%. Para cada real que você ganha na pessoa física, você tem 70 centavos de retorno. Agora, quando você deixa de gastar R$1, quanto volta para o teu bolso? R$1. Essa fala é muito forte. É muito mais fácil você economizar R$1 do que ganhar R$1. Perfeito. Para ganhar R$1, você tem que ter um aumento de 130%, em média, na pessoa física, né? Na jurídica ainda é muito pior, porque se você pegar a margem de lucro de uma empresa, né? Uma empresa que tem uma boa margem de lucro, 30% de margem de lucro. Se eu aumento o meu faturamento em R$100, o que está voltando para mim é R$30. Agora, se eu deixo de gastar R$100, volta R$100 para o meu bolso. Isso é educação financeira, não tem a ver com investimento. E nenhum investimento vai te dar uma rentabilidade maior do que aprender a usar o dinheiro. E não tem problema nenhum você querer ganhar mais, você querer gerar mais. Desde que você saiba usar. O grande lance é assim, é jogo do progresso sempre. Mas como que joga o progresso? Seu custo de vida está aqui e sua geração de renda está aqui. Aí você vai economizar mais, aí vai sobrar mais. Você investe, você faz outras coisas, aí agora a sua geração de renda aumentou. Aí você subiu o seu padrão de vida. Sim. Opa, jogo do progresso. Só que aí você continua mantendo a mesma pegada. Eu vou gastar menos para ter uma gordurinha para eu investir, multipliquei. Aumentou minha geração de renda, aumenta meu padrão. O problema... O que não pode é o contrário, né? O problema é que a maioria das pessoas vai fazem. quer antecipar, quer gastar antecipar o troféu. Como eu fiz anteriormente. Na verdade, a sua situação ainda é uma situação mais peculiar, né? Houve uma emergência, houve um erro ali de cálculo, que é ficar no 0 a 0, houve uma emergência que vai acontecer na vida de todo mundo, como você disse, né? E foi necessário pegar um empréstimo. Mas eu vejo que na maioria das vezes o problema é pior do que esse, Alexei. O problema é, eu ganho 1.000, eu quero ter um carro. Quanto é a parcela do carro? A parcela do carro é 600. Eu vou lá e compro o carro para pagar uma parcela de 600, ganhando 1.000, para adiantar o troféu, eu tenho um carro. Só que eu esqueço que eu tenho que comer, que eu tenho que botar gasolina, que tem IPVA, que tem as outras despesas. E aí eu vou pegar um empréstimo para conseguir manter o meu carro. E é para tudo. É a mesma coisa, vale para casa, para colégio, né? É para tudo. Educação financeira é muito amplo por isso. Por isso que eu bato muito na tecla de falar de reserva de emergências, de falar de outras coisas que envolvem a educação financeira. Não falo menos de investimento, até porque é muito complicado você falar de investimento numa rede social, porque é muito genérico, a situação é muito peculiar. Sim. Então, e fica parecendo uma recomendação. Não sou analista CNPI para fazer recomendações. Baseado em cada um é uma história. Mas falar assim genericamente,
E as pessoas podem pegar uma coisa que eu gravei hoje e fazer isso daqui a 6 meses. E o cenário é outro. Totalmente então, diferente. Então, eu acho que... Hoje a gente está com a Selic 13,75. Eu estava até vindo no carro falando sobre Selic está batendo 13,75. 14% ao ano. Qualquer dinheiro que você botar no renda fixa, ele vai te dar um retorno muito bom nesse cenário que a gente tem hoje. Eu fiz uma simulação. Pode ser amanhã, a Selic pode estar 5. Embora a tendência não seja essa, né? Mas... E amanhã no mercado financeiro, esse amanhã é daqui a 6 meses e 1 ano, não é amanhã literal. Né? Então eu fiz uma simulação ontem à noite, falei, não sei se a gente ia falar de residências aqui hoje, mas eu fiz uma simulação. Se um residente hoje, que entrar hoje na residência... Ah, legal isso aí. Peraí, você vai falar então o que o residente tem que fazer com o dinheiro da bolsa dele, hein? Gostei. Gostei. Eu fiz simulação de 3 cenários ontem à noite. Eu falei assim, se um residente... De três tipos de residente. Um que entra na mesma condição que eu, vem de fora, ele tem condição de almoçar, de jantar, de morar, não precisa gastar a bolsa. Nem vou botar 4 mil e pouco não, 4 mil reais. Se ele não precisar de usar e ele investir essa bolsa esse dinheiro todo mês numa renda fixa, ele vai terminar a residência com um patrimônio de mais de 110 mil reais. Mais de 110 mil reais em 2 anos de residência. Em 2 anos de residência. Isso só no renda fixa, só sem no risco. Renda fixa, sem risco. E aí, o que acontece, Gustavo? São 13 anos, mais de 15 anos no INCA, sendo preceptor de residente. Sabe o que acontece muito comigo nessa época, que eles estão acabando, está no segundo ano, final do segundo ano? Chega para mim, Alex, eu estou tensa, eu acabei a residência, eu ainda não arrumei emprego. Óbvio, você ainda está na residência, ninguém vai te contratar. E não é da noite, vai demorar alguns meses, mas vai. Não tem uma reserva. Eu não quero voltar para a minha cidade, eu estou desesperada. Então, se faz isso, e você agora acabou a residência, aí não arrumou um emprego, 114 mil. Quanto tempo você consegue na renda fixa, segurar? mantendo essa média aí, dá mais de R$ 1.300 por mês de rendimento. Dá mais. Então, cara, com 1.300, se você dividir uma república com seus colegas, você consegue se manter aí até você se recolocar. Se você for contratado imediatamente... você já tem seu pé de meia. Você já tem isso daí e você vai ficar tranquilo. Eu fiz um outro cenário, que eu até coloquei aqui, falei, deixa eu contar essa história aqui. Um outro cenário é alguém que... eu moro aqui no Rio, não tenho alojamento. Então, só vou poder investir 3. Beleza, você vai ter investido 75 mil e vai estar com 85 mil de patrimônio, que vai te gerar uma renda de 10.500, vai te dar um faturamento de 10.500, ou seja, se você investir esses 10.500 no final esses 85 mil no final da residência, você vai ter 11.700 reais por ano, ou seja, mais mil e pouquinho se você investir 3. Não, mas você é casado, há um terceiro cenário, casado, eu ajudo meus pais, então eu só posso investir a metade da bolsa, eu só posso investir 2 mil. Beleza, você vai ter investido 50 mil em 2 anos, você vai ter um patrimônio de 57 mil no final da residência se você investir só metade. E se você pegar esse dinheiro e investir, para você esperar até o momento que você for arrumar um emprego, você vai ter 7.800 e poucos reais no ano, vai estar aí uns 650 reais por de mês renda fixa líquida o seu patrimônio lá. E aí vai ter gente, a gente está falando aqui de cerca de 100 mil reais de bolsas, e vai ter gente que vai achar caro investir num curso que vai te proporcionar a possibilidade de ganhar isso. Ou seja, para mim, eu não sei quanto que custa uma média de um curso preparatório de residência, o que, uns 5 mil? 5 presencial, sim, mas online bem menos. Bem menos. Vamos pegar o presencial, então, 5 mil. Caramba, se você pensar que você tem a oportunidade de investir 5 mil, e não está combinado isso aqui não, tá? Eu não estou falando aqui para fazer propaganda do curso, mas eu penso assim, se eu tenho a oportunidade de investir 5 mil em algo que vai me dar a oportunidade de... Vai voltar a 130? Para mim já é um investimento uma conta bem fácil isso, essa, se a gente pensar em dinheiro, se a gente pensar em valor... Quanto vale? Acabou. Quanto vale? É engraçado que eu nunca nem usei isso na minha comunicação, né? Normalmente a gente fala muito da transformação que a residência gera, né? Porque eu fiz residência e eu considero
que a residência foi o grande divisor de águas na minha carreira. A minha também, sem dúvida. E mais um enfermeiro que fez residência e que também considera que a residência foi um grande divisor de águas, né? Eu falo muito sobre o valor da residência, a transformação da residência, o amadurecimento, o conhecimento. Com certeza a sua residência foi fundamental para você passar no concurso do INCA depois, como foi para mim para passar no concurso do INC quando eu terminei. Enfim, mas se a gente for olhar a questão financeira, que foi uma perspectiva que eu nunca olhei, que você está me mostrando agora, se você considerar que em 2 anos de residência você consegue juntar, né, mais de 100 mil reais, cara, é absurdo. Você recebe isso para estudar. Você tem todo isso o custo. Para estudar. E assim, como é que uma pessoa não pensa nessa possibilidade? Sabe? Eu não consigo entender o que faz uma pessoa não querer fazer residência. Sinceramente, eu não consigo entender. Existem fatores, concordo, que possam limitar ou dificultar muito? Sim, existem, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu moro no interior, não tem residência aqui, meu marido está empregado aqui, como é que eu faço residência? É muito mais difícil para essa pessoa do que para uma pessoa que é solteira, para nós que somos homens. Mas não é a regra, Mas não é a regra, aí é que tá. Eu garanto que mais de 90% das pessoas que não fazem residência não fazem porque querem escolher o caminho mais fácil. Não fazem porque querem escolher o caminho mais fácil. Cara, aí você pensa, mais de 100 mil reais para estudar. Em 2 anos, né? Em 2 anos. A gente está falando de 10 anos, não. A gente está falando de 2 anos. Mais de 100 mil reais para estudar. E sem guardar a bolsa toda, né? Pela conta que você fez, ainda sem guardar a bolsa toda. Porque se você for parar para pensar, hoje, o acadêmico ganha quanto? Na maioria das vezes? Nada. Alguns ainda pagam a faculdade, né? Quanto você ganha para estudar numa federal? Nada. Mas você dá graças a Deus de ter passado numa federal, de não ter que pagar para estudar. Aí ele vai para a residência e ele quer reclamar da bolsa. Sendo que o mercado paga muito menos do que a bolsa de residência. Mas aí você viu, o cara entra na residência liso. E muitos já entram com dívida, né? Liso e endividado. Liso, zerado. Ele entra na residência, aí ele quer pegar a bolsa da residência de R$ 4.106,09 e quer fazer o quê? Quer gastar tudo. Ter a vida de 4 mil. Quer comprar a bolsa da Gucci, que vai custar 10, 12, vai parcelar em 10 vezes de 1.200, vai pensar, eu ganho 4.200, 1.200, me sobra 3.000, aí quer andar de bolsa da Gucci. Quer fazer viagem, quer comprar carro, quer fazer tudo com o dinheiro da bolsa. Não quer comer miojo, não quer comer esfirra. Não quer comer miojo, não quer comer o arroz carnaval, né? O arroz carnaval, porque ele quer comer no restaurante que viu o enfermeiro agora, mas porque ele está olhando o palco, ele não olhou o bastidor. Olha o bastidor do cara lá atrás. Uma vez, para a gente pegar um gancho aqui, abrir um parênteses, uma vez eu estava sentado. Não vai dar para a gente falar de empreendedorismo aqui, a gente não era o foco hoje. Estava sentado com um cara chamado Caio Carneiro, você deve conhecer, né? Empreendendo, a gente empreendia na mesma empresa, a gente estava sentado numa viagem, batendo um papo na beira da praia, em Cancún. Eu poderia ter perguntado para ele, por exemplo, quando que ele ganhou o primeiro milhão dele. Mas eu não perguntei isso para ele, porque essa resposta não mudaria a minha vida. Eu perguntei para ele, cara, quando você estava na mesma condição que eu, você tem 12 anos de experiência no negócio que eu tenho 1 ano, o que você fez aqui para você avançar? E aí Qual foi o seu bastidor? Essa foi uma das perguntas que eu fiz. Ele me falou e eu dei mais um passo. E depois eu fiz outras perguntas. Então, eu acho que essa fica a dica. Assim, se eu olhar... não olha que a bolsa da Gucci que a Carol comprou. O que a Carol fez para chegar onde chegou? O que o Gustavo fez para chegar onde chegou e ter a Porsche dele? E às vezes a sua Porsche vai ser uma outra casa. Porsche, né? Vai ser, como a nossa amiga Patrícia, vai ser uma porta pivotante. Cada um tem o seu troféu, né? Exato. Então, mas assim, tenta olhar o bastidor. Aqui a gente está falando de bastidor. Eu acho que isso aqui tem insights muito ricos aqui nesse nosso papo. Ninguém está falando de resultado aqui, né? Só estamos falando de bastidor. Cara, mas é esse bastidor que te levou a resultado. E nenhum resultado de grande impacto na nossa vida construído veio de coisas simples, veio de atalhos, assim.
veio E de... tudo leva tempo, né? As pessoas hoje em dia têm muito imediatismo, né? Eles querem os resultados para ontem. Comecei agora, eu estou cansada, eu ainda não tive resultado. Gente, calma. Vamos viver o processo. Um dia desse eu falei na rede social, instantâneo é só o miojo. E olha lá, né? Ainda demora 3 minutos. Nem investimento não é nada instantâneo, construção de um patrimônio não vem instantâneo. Mas essa geração é muito geração instantânea. E aí, Sim. É isso aí. É a preocupação que a gente tem para ter para os nossos filhos. Né? Alexei, para a gente finalizar o nosso papo, tá muito bom, mas... Foi ótimo. Obrigado. Eu quero que você dê para a nossa audiência aqui algumas dicas de educação financeira. O que você daria de dicas hoje para o Alexei, lá no início? Aquele Alexei que estava comprando um apartamento financiado, que estava com as contas desequilibradas, que precisou pegar um empréstimo para cobrir uma emergência. Quais as dicas você daria para esse Alexei que você daria também aqui para a nossa audiência? A primeira coisa que eu falava com ele seria assim, cara, calma. Calma, você vai conseguir as coisas com o tempo. Nada é da noite para o dia. Aqui é uma pessoa com 42 anos falando para um de 20 e poucos, né? Com 15 anos de estrada falando com que acabou de acabar a faculdade. Tenta gastar menos do que você ganha. Sobrou um pouquinho, tenha guardado para uma reserva de emergência. Ela vai acontecer. Se possível, tenha um mínimo de educação financeira, porque lá você vai também aprender de investimentos. Você vai descobrir que tem investimentos tão seguros quanto a poupança e que rende mais que a poupança, que ganha da inflação. Não precisa ser um expert em ação, não precisa virar um trader. Tenha um mínimo de investimento. Se você conseguiu atingir sua reserva de emergência, que é basicamente de 6 a 12 meses o seu custo fixo, dependendo da forma de gerar renda de cada um, aí depois você vai para um outro patamar, que é os investimentos propriamente dito. E aí diversifica. Não entra muito forte na renda variável, porque varia, como o próprio nome diz. Tem uma parte maior em renda fixa, que é mais garantido, e tem uma parte menor na renda variável, que tem chance de você dar um salto, mas também, se der merda, você não quebra. Então, eu acho que assim, são pequenas coisas que... Aí não é sobre dinheiro, aí é sobre dormir em paz. É o que eu sempre falo isso. É sobre você saber que se o seu filho precisar de um remédio, você pode comprar. Se você tiver a fim de hoje comer frutos do mar, no Mários crustáceos, não sei se vocês gostam, se já foram, você pode. Vai todo dia? Talvez não, mas quanto vale você falar, poxa, eu já comi miojo, hoje eu posso comer aqui essa comida. Ou então, eu já passei mal, eu não tinha dinheiro para comprar uma dipirona, hoje eu posso comprar o que tiver prescrito. Então, eu acho que não é sobre dinheiro, né? Esse papo aqui é sobre tranquilidade, é sobre dormir em paz. Né? E aí depende do dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, não ter paz. E aí, mais uma vez, para fechar, a riqueza não é sobre quanto você tem de patrimônio. É sobre uma série de outras coisas que muitas delas não têm nem a ver com patrimônio financeiro. Verdade. É isso. Perfeito. Alexei, muito obrigado. Obrigada, foi maravilhoso. Foi ótimo ter esse papo com você aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do nosso Pode Adoçar. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.